Mais uma vez nós estaremos dando início à escola bíblica dominical, lição de número 10, nós vamos orar. Gostaria de convidar você que está na nave, se puder fique de pé, estaremos orando. E depois dando andamento à lição, Sanfonias, o dia do Senhor está próximo. Pai, te agradeço pela oportunidade, pelo dia de vida, as bênçãos alcançadas, pela tua misericórdia, a tua proteção e a tua guarda. Abençoa o teu povo, a tua igreja, abençoa, Senhor, nosso pastor, que está cuidando desta tão difícil missão. Toma nas tuas mãos aqueles que estão no lar, Senhor, ligados e assistindo, participando, devido ainda ao quadro da pandemia. Toma na tua presença todos os que estão na tua casa, guarda os que estão por chegar. Enfim, meu Deus, que a tua glória, a tua graça, a tua unção e a tua mão seja sobre a tua igreja. Protege o teu povo, guarda o lar, a família, guarda cada pai, a cada mãe, a cada filho, parentes de perto e de longe. Que a tua mão se estenda sobre a nossa vida, que o teu Espírito esteja presente conosco e que haja liberdade da manifestação sobrenatural das tuas ações no dia de hoje. Toma nas tuas mãos também a família enlutada, Senhor, do nosso irmão da Ilha Caraguatá. Senhor, abençoa cada membro da família, enfim, dá vitória, da graça, consola. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a lição, nosso pastor André não está presente, junto com pastor Gideon e pastor Rafael, devido ao falecimento lá do nosso irmão Bruno, da Ilha Caraguatá. O velório, o sepultamento será hoje mesmo. Isso aconteceu ontem, ele passou uma mensagem para nós e está tratando dos detalhes. Vai ser ali na Praia Grande, às 9 horas da manhã, velório, culto fúnebre e encerramento, que os irmãos sabem que não está podendo ficar muito tempo por causa das leis e orientações da vigilância sanitária. O endereço é Rua Maria do Carmo Ferro Gomes, Ornelas, número 82, Vila Antártica, Praia Grande. Maria do Carmo Ferro Gomes, Ornelas, número 82, Vila Antártica, Praia Grande. Tá bom? Você que puder, esteja lá. Estaremos orando, já estamos orando desde ontem pela família enlutada. Nosso irmão Bruno, tive pouco tempo, fui uma vez ali na congregação, a pedido do nosso pastor, junto com o pastor Jackson, e conhecemos ele, tivemos a honra de conhecer. Que Deus possa abençoar. Lição de número 10. Hoje eu não vou cantar, não tem instrumental, a minha voz não é tão boa assim para a música, mas a gente vai direto para a lição, tá bom? Lição de número 10. Mais uma vez, se você puder, fique de pé para nos ajudar na leitura bíblica básica, tá bom? Que se encontra no livro de Sofonias, capítulo de número 3. Você acompanha aí na sua casa também, Sofonias, capítulo de número 3, versos de número 1 a 5, depois dos versos de número 13 a 17. Sofonias, capítulo de número 3, versos de número 1 a 5, depois versos de número 13 a 17. Eu estarei lendo o primeiro verso aqui, do capítulo 3, verso 1, e a igreja que está presente nos ajuda aí lendo os próximos sucessivamente. Ai da rebelde e manchada, da cidade opressora. Três. O 4. O 5, o Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta.
mas o perverso não conhece a vergonha. 13. O 14. Filho. Isso. 15. O senhor afastou? O 16. O 17 diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Tá bom? Graças a Deus, você pode se assentar. O texto áureo diz assim: o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Sofonias 1,14. Nós temos na lição de hoje, né, depois de Abacuque, Sofonias, teremos mais duas, Ageu e depois Malaquias. Estamos no final praticamente desse trimestre. Nós temos como objetivo hoje entender que o dia do Senhor diz respeito tanto aos castigos imediatos quanto às grandes tribulações que virão, a grande tribulação. Então, sempre que você encontrar na Bíblia falando sobre o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, o dia do tratamento do Senhor para com o povo, o profeta local, ele estava falando em eminência de alguma coisa que Deus ia fazer, mas profeticamente ele também já estava dizendo algo sobre a grande tribulação, que nós vemos lá no livro do Apocalipse, que relata como será a grande tribulação, que a terra passará. O livro dos Salmos também nos diz alguma coisa, né? Mas tenha isso em mente, cada vez que você ler e encontrar a passagem: o dia do Senhor está perto, o grande dia do Senhor está próximo, tenha em mente que o profeta está falando sobre algo que acontecerá na época dele ali, e algo que está sendo projetado para o futuro, que seria uma coisa profética, uma projeção futura de algo que Deus estava revelando para ele. E compreender que a profecia de Sofonias descreve a condição do povo de Israel durante o milênio. Então, quando ele fala que não haverá mais enganos na boca do povo de Israel, que não haverá mais profanação do templo, que não haverá mais sacerdotes que se corrompam, Deus está usando Sofonias para projeção profética do que vai acontecer no milênio, quando Deus purificar todos aqueles que passarem para o milênio e o povo de Israel voltar a ser a nação que estará controlando a parte evangelística da terra. Então ele chama de os remanescentes de Israel, aqueles que Deus estará salvando, tratando e passando para o seu reino em relação ao reino milenar, tá bom? Então nós temos esses objetivos. Leitura em classe, né? Eu gosto sempre de dar o texto bíblico básico, né? É o verso de número 4. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fizeram violência à lei. Deus estava usando Sofonias para dizer que aqueles que estavam na frente da obra estavam contaminados, distorcendo a palavra e sendo levianos, ou seja, a pessoa falava uma coisa, mas agia completamente diferente. Ele não tinha temor de Deus em relação à palavra,
em relação ao seu chamado, em relação a onde ele estava imbuído naquele contexto, né? Então é algo sério que hoje em dia às vezes ainda acontece, às vezes não, ainda acontece, né? Profetas que abusam da leviandade, a gente sabe de várias histórias aí, que as pessoas estavam pregando, fazendo, acontecendo, mas por trás dos bastidores estava tendo uma vida não condizente com a palavra, né? E aqueles que torcem a lei, torcem o evangelho, né? Os sacerdotes profanam o santuário e distorcem, fazem violência à lei, ou seja, ele está usando da lei de maneira que não é a exata, não era o objetivo, ele estava torcendo a lei a favor dos seus benefícios, tá bom? Então essa é a leitura bíblica base. O estudo bíblico diário a gente vai ver em toda a lição, então não vamos nem confrontar algumas coisas. Palavra introdutória. Sofonias era um profeta da linhagem real, tataraneto de Ezequias, tá bom? Então veio Ezequias, você lembra da história, segundo Reis, capítulo de número 21, 22, 23. Ezequias, ele começou uma reforma espiritual em Israel, porque o povo estava corrompido. Você lembra quando ele recebeu a palavra profética de Isaías, que ele ia morrer, e ele clamou a Deus e ganhou mais 15 anos de vida. Então ele começou uma reforma espiritual naquela época. O povo estava corrompido, vira e mexe o povo de Israel era assim, uma hora estava lá em cima na fé, outra hora estava lá embaixo. Então veio Ezequias, começou a obra. Seu filho Manassés foi horrivelmente contra, voltou a pecar e fazer tudo que era errado ao nome e à presença de Deus. Amon, que era filho de Manassés, neto de Ezequias, também fez o que era errado na presença de Deus. E por último veio Josias, que é um dos maiores revolucionários e evangelísticos e que promoveu um avivamento dentro do povo de Deus, dentro de Israel, fazendo uma limpeza geral. Então Sofonias, ele tinha essa linhagem, ele era da 4ª geração ligada ao reino, ligado àqueles que estavam em cima na cabeça. Mesmo assim Deus usou ele para condenar aquelas atitudes e dizer que Deus estaria tomando providência, tá bom? Então o que isso me ensina? Que mesmo que eu faça parte do sistema, se Deus tiver que falar, eu terei que agir e falar, tá bom? Por quê? Porque ele poderia se intimidar, era da família, ele poderia se intimidar, era a geração, descendência dele, mas ele não se intimidou. O que Deus falou, ele trouxe à tona para esclarecimento da verdade do povo de Deus. Então, ele era da linhagem real. Sofonias profetizou durante o reino de Josias, que promoveu uma obra de restauração no templo. Nessa reforma, o sumo sacerdote Elquias achou o livro que estava perdido. Por que estava perdido, irmão? Porque os 2 reinos passados foram reinos de maior miséria que Israel já teve. Eles prevaricaram. Manassés chegou a oferecer seus filhos em sacrifício, pegou o templo onde era a igreja, entenda mais ou menos assim, onde era a igreja de Deus, ele colocou coisas pagãs lá dentro, estátuas de adoração, começou a praticar cultos a outros deuses. Ele projetou isso para todo o povo. A Bíblia vai dizer que o povo subia nas casas para adorar os astros. Eles adoravam a Deus e adoravam os astros, adoravam a Deus e adoravam Maloque, adoravam a Deus e faziam pedidos às estrelas. Então os 2 reis que tinham passado antes de Josias, Manassés e Amon, fizeram uma desgraça com o evangelho, entre aspas, que era a lei. Tanto é que até o livro da lei se perdeu, de tanto que eles não liam. Os sacerdotes estavam corrompidos, o povo estava à mercê do seu bel prazer, e o livro da lei, a Bíblia para nós hoje, foi esquecido, jogado de lado. Então quando Josias veio e começou a fazer essa organização da casa de Deus, a gente vai ver mais para frente que ele fez uma limpeza na casa de Deus, e isso foi literal. Ele tirou as coisas que estavam sendo usadas para deuses estranhos,
eram pessoas que estavam ali dentro da casa de Deus que não deveria usar o ambiente de Deus. Então, literalmente, ele fez uma limpeza, uma faxina dentro da casa de Deus. Isso me traz, ao mundo espiritual, entendem? Ao mundo espiritual. Deus deixou a palavra para que eu aplique ela. Sempre há necessidade de se fazer uma faxina na casa, tá bom? No mundo espiritual. Então, quando Sofonias apareceu, ele estava profetizando no reinado de Josias. Josias encontrou o livro, pediu para o profeta e para o sacerdote buscar, para saber o que é que Deus queria. E simples, Deus queria que obedecesse a palavra, que era a palavra daquele livro. E ele viu que o povo estava totalmente ao contrário. Então foi onde ele começou as reformas, e foi um dos maiores reformadores e alguém que promoveu um avivamento na área espiritual em Israel, tá bom? Ele veio, como já falei, depois de Manassés, que era avô de Josias, e Amon, que era pai de Josias. O profeta pronunciou alguns juízos de Deus sobre o mundo, sobre as nações e sobre os gentios. Quando você vai ver lá em Sofonias capítulo 3, versos 8 a 20, ele faz projeções proféticas sobre o mundo, que é o Apocalipse, que é a grande tribulação, sobre a região, a nação, e diretamente sobre a cidade de Jerusalém, Israel, tá bom? O nome Sofonias, ele tem como simbologia, significado, escondido ou esconder. Abre aí a tua Bíblia rapidamente comigo, Salmo. Tem um microfone aí não, né, Jacques? Salmo de número 27. É a mesma palavra utilizada, tá? É uma raiz da palavra hebraica yarem, que é esconder, entesourar, guardar. Salmo de número 27, o verso é o de número 5. Jacques está aqui, vai nos ajudar enquanto liga ali, porque aí ele participa, né? Salmo de número 27, verso 5, o Senhor é a minha luz. É o verso 1. Verso 5, porque no dia da adversidade me esconderás no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderás. Por-me-ás sobre uma rocha, tá bom? Então a essência, a raiz da palavra é a mesma que o salmista usa para ser escondido na casa de Deus. Era o simbolismo, o significado do nome Sofonias. O povo, ele tinha uma menção de Deus em relação a estar totalmente desviado, irmão, tá bom? Sofonias enxergou acontecimentos previstos para o mundo futuro após o arrebatamento da igreja. Sua mensagem, portanto, tem um forte cunho, não só local, político e espiritual, mas escatológico, tá bom? Sofonias capítulo de número 3. A gente vai ler algumas coisinhas, só alguns versos, para a gente não ficar só na parte literal da lição. Capítulo de número 3. Verso de número 9, diz assim, olha: portanto lhe darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Verso 12, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. 13, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade. Ele está falando de lá do Apocalipse, da parte depois da grande tribulação, que o povo de Israel vai voltar-se para Deus. Então, por isso que o comentarista fala que Sofonias, ele tem uma visão escatológica também dos acontecimentos, tá? Toda a Bíblia, ela tem uma parte literal, uma parte histórica, uma parte espiritual e uma parte escatológica. Basta nós entendermos e lermos com atenção. Você vai ver que ela sempre estará trazendo esses 4 temas, né?
natural, espiritual, local e escatológica, tá bom? Sem falar da história, que é o livro dos Crônicas, dos Reis, Salomão. Tópico de número 1, o ambiente político e religioso do profeta. A vida espiritual na nação, mais uma vez, encontrava-se em situação deprimente. É aquilo que nós começamos a falar. Israel cedia com facilidade às práticas idólatras do povo pagão, até que Deus levantasse alguém para profetizar contra. Então era aquele povo que só conseguia servir a Deus se alguém estivesse sendo usado por Deus para profetizar, orientar e trazer palavras de Deus. Não era um povo fixo. Israel por muitas vezes vacilou espiritualmente na fé. Por quê? Porque eles não tinham a essência pura em relação à palavra. Eles eram envolvidos pelo momento. E muitas das vezes nós estamos nessa situação, envolvidos pelo momento. Temos que ter uma raiz, temos que ter uma base. Israel precisava e dependia muito de profetas que Deus levantava para se colocar no eixo, no plumo, no ritmo, na linha que Deus queria. O problema é que sempre haviam essas variações espirituais. Então Deus muitas das vezes teve que entrar com juízo para que o povo se arrependesse, se convertesse e voltasse-se para Deus. É o que estava acontecendo aqui nessa época. Deus estava usando Sofonias para dizer que ele estaria tomando posição, e a gente vai ver mais para frente, e não deixaria em vão aquelas desobediências da palavra que o povo estava cometendo. O ambiente político. O ambiente político 1.1. O rei Ezequias pôs a nação de Judá em ordem. Ele restaurou o templo e chamou o povo de volta à adoração. Porém, todo o seu esforço ficou apenas como marco do seu tempo. Por quê? Porque o seu filho Manassés e o seu neto Amon não seguiram as orientações e o que o seu pai tinha feito, que é Ezequias. Abre aí 2 Reis, rapidinho, para a gente dar uma lida. É interessante, porque isso me chamou. Estava há um tempo atrás precisando, dando uma estudada, né? 2 Reis, capítulo de número 20. Ezequias, irmãos, ele foi um rei, como eu disse, que começou a fazer todas as mudanças para que o povo se voltasse para Deus. Porém, ele não conseguiu passar esse legado para o seu filho. E é interessante porque ele estava num ritmo tão bom em relação a mudanças. Ele reabriu a casa de Deus, ele botou de novo os sacerdotes para buscar a Deus, ele botou os levitas para adorarem a Deus, ele voltou com culto, a queima de incenso, ele fez uma revolução também nos seus dias, Ezequias. E é interessante que mesmo ele fazendo tudo isso, e eu vou chamar a atenção dessa parte só para você entender, e depois você em casa orar a Deus e perguntar e observar e fazer uma meditação, né? O homem estava fazendo uma obra, eu diria que muito boa na presença de Deus. Ezequias estava fazendo o povo se voltar para Deus. E de repente, no capítulo de número 20 do livro de 2 Reis, Deus manda Isaías lá. E diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amon, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então é interessante, né? O mundo político da época, mas eu quero tomar essa parte para que você pense nisso. Por que Ezequias, Deus falou que ele ia morrer? Por quê? O homem estava fazendo uma reforma, o homem estava botando o povo na direção de Deus, o homem estava trazendo a palavra de novo, ele estava voltando a abrir o templo, ele estava voltando a queimar incenso, ele estava voltando a fazer tudo o que Deus queria,
que o povo fizesse. E de repente, Deus manda uma mensagem para ele: ó, tu vai morrer. Ele fica doente, tu vai morrer, tu vai morrer. São perguntas, irmão, que você, quando lê, você tem que fazer. Por que Ezequias teve esse desfecho em relação à sua vida? Você já parou para pensar nisso, você aí em casa? A gente vai passar para o tópico 1.2, mas eu quero te dar esse toque. Por que será que Deus deixou que Ezequias adoecesse e mandou o profeta falar para ele que ia morrer? Não ia curar não, ia morrer mesmo. Aí você sabe, né? Quem já não ouviu a pregação sobre isso? Ele virou para a parede, orou, pediu para Deus lembrar. Eu já até falei sobre isso, ele tinha crédito, né? Então ele falou: Senhor, ó, eu fui fiel e tal. Aí Deus ouviu a oração e deu para ele mais quantos anos? Como é que é? 15 anos de vida a mais, tá bom? Por que isso? Por que Deus teve esse objetivo? Quando você vai ver, irmão, lá no livro de 2 Reis, aí mesmo, capítulo de número 21, lê aí o verso 1, 2 Reis 21, eu vou ler para você. 2 Reis 21, tinha Manassés, o que está escrito aí? Mais alto, igreja? Tinha Manassés 12 anos quando começou a reinar. Deus tinha em vista, presta atenção como Deus faz. Deus tinha em vista que Manassés ia ser o pior rei de Israel. Deus já sabia disso. E só tinha um modo de Manassés não nascer: levar Ezequias. Só tinha um modo de Manassés não existir para fazer tanto mal: era levar o seu progenitor. Às vezes, irmãos, nós não sabemos os planos de Deus, mas Deus enxerga lá na frente. A gente acha que é para o mal, mas é pro bem. Só que quando Ezequias cobrou a Deus, Deus não pôde deixar o que ele fez sem crédito. E aí deu para ele mais 15 anos. Aí depois desses 3 anos que ele viveu, ele já gerou a Manassés. Quando ele morreu, Manassés tinha 12 anos. Então Deus estava prevendo o mal, porque ele é onisciente, e queria botar um fim nesse mal. Mas Ezequias não entendeu. Tá bom? Só para você meditar nisso. Amon, filho de Manassés, andou nos caminhos de seu pai. Manassés foi o pior rei que Israel já teve, irmão. Amon fez a mesma coisa. Josias veio, que era neto de Manassés, e começou a reestruturar toda a igreja. Foi no período que Sofonias entrou em cena para profetizar. Josias ordenou a Euquias consultar o Altíssimo sobre aqueles acontecimentos, a nação por causa dos seus pecados. Então sempre vai haver, irmão, a necessidade de se voltar para Deus, para que Deus possa fazer algo em nossa vida. Josias, ele se voltou totalmente para Deus, e Deus foi tão bom que livrou ele de ver toda aquela desgraça com Israel no seu reino. Por quê? Porque ele se voltou para Deus, tá bom? Para você ver como estava tão ruim as coisas. Lê aí, Jackson. 23, 2 Reis 23. Só para você ver como estava a casa de Deus, irmão. Quando Sofonias começou a profetizar, Josias já estava no reino, estava fazendo uma limpeza. Lembra que nós falamos da limpeza? Olha o que tinha dentro da casa de Deus. 2 Reis 23, 6 e 7, leia aí. Pastor Jackson vai estar lendo, e aí a gente já passa para o ambiente religioso. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron. Olha só, tinha ídolos dentro da casa de Deus. Continua, já. E o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó,
e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Aleluia. Então ele fez uma limpeza. O que é prostituto cultural, irmão? O que é? O que é prostituto cultural? É para ficar bonito, irmão. O comentarista, o autor, o escritor não podia traduzir. São os homossexuais. Estava dentro da casa de Deus. Então Josias limpou tudo isso, tirou tudo isso e botou em ordem. Mas Deus já havia dado o juízo pela boca dos profetas. Por quê? Porque o negócio estava muito horrível dentro da casa de Deus, tá bom? Então eles estavam assim. Ele fez uma verdadeira limpeza. Ele começou a removendo os ídolos, os sacerdotes e o povo errado que estava dentro da casa de Deus. E depois instituiu de novo a celebração da Páscoa. O que é a celebração da Páscoa? Para o judeu é a união e o retorno do povo para Deus, a lembrança do que Deus havia feito. Então ele tomou alguns passos que foram fundamentais para que ele não sofresse o juízo que Sofonias estava falando que ia acontecer. Então, irmãos, muitas das vezes nós temos que observar e tem a necessidade de se voltar para Deus. O ambiente religioso. O reino do sul estava entregue a Baal. Praticava o culto ao bezerro de ouro. Eles estavam adorando as estrelas, que é a tal de astronomia. Astrologia, perdão. Astronomia é estudo dos astros em relação ao universo. E astrologia é estudo dos astros em relação à influência deles na humanidade. Então eles estavam, seria o horóscopo hoje, tá? Para que você entenda, seria o horóscopo hoje. Eles estavam baseando a sua vida e pedindo que as estrelas, o sol, a lua lhes orientasse. E eles estavam tão ruins, numa miséria tão grande, que eles também serviram a Moloque, que era o deus que estava ligado aos astros e a receber sacrifício humano de crianças. Manassés chegou a oferecer os seus filhos, um de seus filhos, em sacrifício ao deus Moloque, de tão aprofundado no pecado que o povo de Israel estava. A situação religiosa estava à beira do caos, tá bom? A expressão utilizada para fazer referência a este estado de degradação moral e espiritual da nação é deprimente, mas o que perecer, o povo não era capaz de entender e estar atento. Além disso, os moradores de Jerusalém agiam como se Deus não fosse, como se Deus fosse indiferente a tudo que estava acontecendo. O que eles pensavam? Que eles estavam fazendo e Deus não iria cobrar. Eles achavam que Deus não iria se posicionar nem contra, nem a favor. Muitos em Judá acreditavam que o Senhor não seria capaz de agir nem com bênção, nem com maldição, nem com benefício, nem com punição. Então eles achavam que Deus não ia fazer nada. Um engano muito grande, irmão, quando o crente acha que Deus não vai fazer nada. Deus sempre se posiciona conforme a minha atitude. Ele diz para o povo: se vocês me buscarem, me achar, mas se me deixarem, eu também vos deixar. Então Deus sempre vai ter uma posição. Não pense que Ele está olhando e está passando desapercebido, está passando batido. Não. Ele sempre vai tomar uma posição quanto à nossa atitude diante dele, tá bom? O povo tinha essa noção, essa visão. Eles se aprofundaram tanto, é o que Paulo diz, eles foram cauterizados na sua mente, cegaram o seu entendimento espiritual,
achando que Deus não iria tomar providência quanto a tantos pecados. Tópico 2. Irmãos, até aqui deu para entender? Tudo bem? O fato histórico, o quadro crítico espiritual do povo. Sofonias se levanta para profetizar a ruína e a queda de Israel, através do quê? Do cativeiro babilônico. Você lembra que Babilônia veio, tomou Israel, ficaram 70 anos lá, foi onde apareceu depois os profetas maiores, Ezequiel, Daniel, tá bom? E depois no final nós vamos estudar Malaquias, que foi logo depois do cativeiro, tá? Mas Sofonias veio um pouquinho antes de acontecer o cativeiro de Israel para a Babilônia. Eles não acreditavam que Deus iria tomar uma posição contra eles em relação aos seus pecados. A manifestação da ira de Deus no dia do Senhor. E aqui ele faz uma menção escatológica, né? A expressão do dia do Senhor foi empregada por 3 profetas, Joel, Sofonias e Malaquias. A gente vai ver isso no último livro que vai estudar dos profetas menores, Malaquias. Já vimos em Joel, Sofonias também faz essa menção. É uma ocasião em que ele manifestará sua ira por meio de algumas invasões estrangeiras, seca, fome, devastação ou juízo. Mas também significa um período escatológico. Então, quando Sofonias estava sendo usado, ele estava sendo usado, trazendo uma profecia local para o povo, sem saber que também Deus estava usando ele para algo escatológico que iria acontecer com o povo de Israel, quando ele diz que o povo será restaurado, o remanescente será santo, não haverá na sua boca mentira, coisas que não agradam a Deus. Então Deus estava usando ele para algo escatológico que iria acontecer futuramente. E assim é nos dias de hoje, irmão. Às vezes nós estamos pensando que a palavra é para agora, muitas das vezes é lançada uma palavra profética, mas é para o futuro. Às vezes nós confundimos e acreditamos que seja para o momento, mas às vezes é para o futuro. Nós temos que ter a visão espiritual aberta para entender. O juízo estava perto. A expressão está perto significa urgente, eminente. Deus estava falando, não tem mais jeito, eu vou realizar porque vocês chegaram ao limite, ao extremo. Então há um limite. Deus trabalha com limite. Há um limite. Lembra quando ele falou para Abrão, tu vai ser peregrino nessa terra, mas só na 4ª geração vocês vão ser levados cativo, e na 4ª geração vocês vão voltar para cá. Por quê? Porque a medida do pecado dos amorreus ainda não chegou no meu limite. Então Deus estava falando, eles estão enchendo a medida. Então você vai ser peregrino, você vai olhar a terra, depois o teu povo vai ser cativo lá no Egito, mas depois eles vão voltar. Por quê? Porque eles vão voltar? Porque até esse tempo passar, eles já chegaram no meu limite. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado, porque Deus tem um limite quanto aos nossos pecados. Tá bom? Isso é sério. A gente tem que ver em que situação a gente está no limite de Deus. Ou, como queira entender, Deus tem uma balança que pesa os nossos. Se chegar no fim, irmão, é o limite. Foi o que ele falou para Belsazar. Meni, meni, tekel, farzim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Passou o teu limite, tá bom? Então Deus sempre vai trabalhar assim. E quando ele usou Sofonias, ele disse que o limite já tinha ultrapassado e o seu juízo era eminente. Uma palavra de juízo, 2.1. Houve uma imposição de julgamento pesada contra a casa de Judá por 3 motivos: idolatria, astrologia e violência. Aquilo que os profetas e os sacerdotes estavam fazendo. Então, 2 modalidades espirituais, idolatria e consulta às estrelas, e uma material da imposição dos sacerdotes na casa de Deus em relação a torcer a lei, torcer a palavra, fazer uso próprio da palavra. Deus não tolera.
Deus não tolera que você sirva a outros deuses, Ele diz que não tolera isso. Não terás outros deuses diante de mim. Não tem como eu servir a Deus, irmão, estar na presença de Deus, e de vez em quando dar uma saidinha e servir a Baal. De vez em quando dar uma saidinha e servir ao diabo. De vez em quando dar uma saidinha e servir ao mundo. Não tem como. Ele diz, não deve acontecer isso. Por quê? Porque se acontecer, com certeza, irmão, cada vez que nós cedemos para o lado que não é de Deus, Deus dá um passo e nos deixa cada vez mais distante. Deus na pessoa do seu Espírito Santo, é óbvio, tá bom, irmão? Então vamos lá. O Senhor declarou que tinha traição e que traria destruição à terra. Prosseguiu declarando que consumiria todos os seres vivos, os animais, as aves e os peixes e os homens. Está em Sofonias 1:2. Observe que ele traz uma profecia primeiro para o mundo, depois para a província e depois para a cidade. Você vê que quando Deus usa, irmão, é interessante, né? Sofonias ele foi usado de uma tal maneira profeticamente, que ele primeiro falou da desolação do mundo, que é justamente o que vai acontecer no Apocalipse. Vai ser a grande tribulação, que vai ser algo mundial, como essa pandemia. É algo mundial, não tem aonde que você possa se esconder. Então você imagina isso vezes 1000, vezes 2000. Então ele, usado por Deus, Deus já mostrou, olha, quando a minha ira se derramar totalmente através dos 7 cálices e das 7 taças, eu vou atingir o mundo inteiro. E aí Sofonias fala da cidade, da província, que é a região, e da cidade. Quando Deus está usando ele literalmente ao povo de Judá e Jerusalém, tá bom? Então Deus estava usando ele de uma maneira que na época, com certeza, ele não deve ter entendido. Mas hoje nós entendemos que Deus estava usando ele, não só para o juízo que seria imposto sobre Judá naqueles dias, como para o juízo que será imposto para o mundo nos dias da grande tribulação, nos dias do Apocalipse, tá bom? Juízo escatológico, já dissemos, né, o dia do Senhor, em seu livro diz respeito ao período da grande tribulação, o qual Jeremias denomina como a angústia de Jacó. É sabido que após o arrebatamento da igreja, o mundo experimentará um período de grande angústia, conhecido como a grande tribulação. Esse tempo tem o objetivo de dar um tratamento específico a Israel, tá bom? Devido aos seus repetidos atos de apostasia. E ao mundo, devido não ter aceitado Jesus Cristo em relação à salvação. Então o que Sofonias estava falando era justamente isso. Quando vier o tempo da grande tribulação, Deus estará tratando com Israel e com as nações. Israel, a nação eleita, o povo escolhido dele, e aqueles que estão aqui que rejeitaram a salvação por Jesus Cristo. Então, Sofonias estava sendo usado para profetizar sobre isso. 10 horas. Uma chamada ao arrependimento. O profeta geralmente incluía em seus discursos uma busca de retorno a Deus. Sempre é assim. Por quê? Porque Deus deixa sempre uma porta aberta, que é o retorno, a volta, o perdão, o escape, a confissão, o deixar, o abandonar, o voltar-se para Deus. É que o povo não entende, e às vezes esse limite se excede, mas Deus sempre levanta 1, 2, 3. Você vê que os profetas vieram sempre um atrás do outro, profetizando: reino do norte, reino do sul, reino do norte, reino do sul. Daqui a pouco Israel foi levado cativo, o reino do sul, o reino do norte, Judá ficou, viu o reino ser. Aí Deus manda profetas dizendo: olha, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu. O povo foi lá para a Síria cativo, vocês vão ser cativo também. Mas o povo não abriu os olhos espirituais, não entendia que Deus estava dando oportunidade para que ele não passasse por aquela situação. Hoje não é diferente. Às vezes Deus nos avisa, fala conosco. Aí você vai falar: mas é só. Não, às vezes Deus fala, você nem está percebendo. Se você não estiver atento, você não
percebe. Você tem que estar ligado no mundo espiritual, porque a gente vem assim, né? Ah, Deus vai falar comigo. Graças a Deus que Deus fala no culto, Deus fala através da palavra. Deus fala, irmão, você vem no culto, Deus vai falar, mas às vezes Ele fala também lá fora. Às vezes Ele fala contigo, e você fica assim, não sabe nem que é Deus que está falando. Eu me lembro que um dia eu estava na praia, fazendo a minha caminhada, e eu passei e vi um jovem, e Deus falou comigo, ó, prega para ele. Irmão, nunca fui evangelista de pregar, de sair por aí, eu não tenho esse chamado. Ainda imagina parar na praia para pregar para alguém que está sentado lá. Eu falei, meu Deus, o senhor está maluco, o Espírito Santo não é comigo não, e fui embora. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fazendo a minha caminhada ali no calçadão da praia, cheguei até lá o fim, voltei. Quando eu voltei, eu pensei comigo, falei, Deus, se tu falou comigo mesmo, eu passando lá, fala para ele dar um sinal, porque tu sabe que não é comigo isso aí, tu está usando o cara errado. Quando eu venho passando, o jovem fala, ô meu senhor, só tem um dinheiro aí? Eu falei, pronto. Aí virei, parei, Jesus te ama, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus te salva. Ele olhou para mim e falou, ficou com a boca aberta e falou, pastor, eu sou desviado. E da onde eu estava congregando, lá da Pedro Lessa, eu vou voltar agora. Eu saí dali e falei, meu Deus, tu falas, é que a gente não entende. E acha às vezes que é coisa da nossa mente. Então, avalie, irmão, pense, ande em espírito, tá bom? E você vai ver como é diferente, e você vai ter como se livrar de algumas situações, porque Deus sempre vai estar te orientando. O juízo contra os povos vizinhos. Uma coisa é certa, irmão. Paulo diz que se o juízo começa pela gente, qual não será o juízo para o povo de fora? Então o que estava acontecendo naquela época? O povo estava pecando, e os povos em volta, pagãos, estavam tirando sarro, estavam zombando do povo de Deus. E o que aconteceu? Deus olhou para isso, porque Deus conhece, irmão, aqueles que estão contra nós, querendo a nossa desgraça. Às vezes nós passamos lutas, dificuldades, tribulações, porque é normal do evangelho, mas tem alguém que está torcendo para você cair no buraco e ficar lá. Tem alguns inimigos que estão torcendo para que você nunca mais se levante, para que você nunca mais venha, para que você nunca mais sinta a presença de Deus. Deus está vendo, e Ele vai tomar providência contra aqueles. O que o comentarista diz? Que Ele é como se fosse um pai que disciplina o seu filho, mas não quer que ninguém venha judiar do seu filho não. Pode deixar que eu disciplino. Se você tratar mal meu filho, se você pegar e maltratar ele, opa, você está mexendo comigo. Deus é assim. Deus conhece aqueles que estão contra nós. É como um pai que disciplina o seu filho com rigor, mas não aceita que qualquer outra pessoa faça o mesmo. Há aqui uma preciosa revelação que deve nos trazer alegria. O Altíssimo identifica os inimigos da igreja, aqueles que estão contra. E ele dá exemplos aqui da imprensa, da política, dos grupos de segregação, né? A política, a imprensa sempre está ali menosprezando, fazendo, tirando sarro. Às vezes tem até novelas em relação a pastores, a igreja, enxovalhando o nome de Deus. Está vendo. Políticos fazendo leis para prejudicar a igreja, para prejudicar o povo de Deus, querendo cercear a liberdade de expressão e a liberdade de culto. Deus está vendo. Grupos de segregação que é contra, fazem protestos. Os irmãos lembram aí um tempo atrás, fazem protestos nas portas da igreja, aquelas aberrações, negócio assim que você não imagina, nunca queria ver na sua vida. Deus está vendo, e o juízo virá sobre todos eles que se colocarem contra a igreja, contra a obra e contra aquele que serve a Deus, tá bom? Então não se preocupe, Deus está sempre, irmão, Deus está no controle da situação. Mesmo que eu pense
que tudo está dando errado e que ele não está olhando, ele está no controle da situação. Ele sempre está na eminência. Você lembra de Jó? O livro de Jó é um exemplo disso, irmão. Jó não sabia de nada, estava sofrendo, os amigos acusando, a família disse, acabou, a mulher acusou e não sei o quê. Jó também não sabia, ficou indeciso, mas Deus está lá em cima. Deu um limite para o diabo, toca na carne dele, mas a vida dele tu não vai tirar. Deus está no controle. O diabo podia fazer o que ele quisesse, mas ele não iria poder matar Jó. Toca nos bens dele, mas na vida dele tu não. Por quê? Porque Deus sabia que quando Jó passasse pela prova, ele ia dar 7 vezes mais. Deus sempre está no controle, irmão. Quando você lê o livro do Apocalipse, você vai ver que Deus está no controle. E tocou a trombeta, e Deus deixou que 1/3 da terra fosse... Deus sempre está no controle. Lê o livro do Apocalipse, você vai ver muito isso. E Deus permitiu, vá lá e tente o povo por 6 meses. Vá lá e faça aí. Deus sempre estará no controle de todas as coisas, tá bom? Entenda isso. E Ele conhece aqueles que nos perseguem. O juízo vem no tempo certo. Há um tempo para Deus se manifestar a nosso favor. Volta a lembrar do livro de Jó. Há um tempo para Deus se manifestar a nosso favor. Qual é a minha obrigação? Qual é o meu único dever? Permanecer. Aquele que permanecer até o será salvo, vai encontrar vitória, vai ter mudança de vida, vai ser abençoado. Então o que eu tenho que fazer é só permanecer. Eu sempre uso isso e falo, se não está bom, não deu certo ainda, é porque não é o fim. Porque o fim daqueles que servem a Deus é ser mais do que vencedores. É promessa bíblica. Então, se eu permanecer, com certeza eu vou ser vitorioso. Tá bom? Mas eu tenho que entender que às vezes a minha luta, a perseguição que eu estou tendo, vai ter um juízo na hora certa. Não no meu tempo, não no nosso tempo, no tempo de Deus, que todas as coisas controlam. Muitas das vezes, nós pensamos que estamos bem. Tópico de número 4, restaurando o povo de Deus nos dias do Senhor. Se por outro lado o dia do Senhor revela ira, o seu castigo a outros anuncia um tempo de restauração para o seu povo. Aí fala do remanescente de Israel. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já seríamos como Sodoma e Gomorra. O julgamento divino não são um fim em si mesmo. Eles têm por objetivo purificar e curar tanto os pecadores como o seu povo, que nós também somos pecadores, porém remidos pelo sangue de Jesus, mas somos pecadores. Então, muitas das vezes, esses juízos que Deus trouxe para Israel estava relacionado à purificação, ao retorno deles a Deus e a parte de perdoar os seus pecados, tá bom? O povo de Deus restaurado, e será um tempo de paz, de alegria. Sofonias capítulo 3, verso 9, ele já está falando do milênio, onde Cristo reinará por 1000 anos, e a terra descansará, e nós estaremos com Ele reinando. O Evangelho estará sendo pregado em relação ao Evangelho do Reino, tá bom? Isso não vale a pena comentar agora, porque é mais complicado. O Altíssimo prometeu ser o Salvador. O dia do Senhor terá passado, e nenhum inimigo voltará mais a perturbar o povo de Israel e o povo de Deus. É o que diz lá o livro do Apocalipse. Lá não haverá mais pranto, nem choro, nem ranger de dente. Só haverá gozo, paz e alegria através do Espírito Santo de Deus, tá bom? Conclusão,
Jovem Jackson, quer fazer a conclusão? Vem aqui, vem. Já são 10:08, a gente não vai se estender. Como já dissemos, nosso pastor está numa missão ali, em relação à parte fúnebre e do nosso irmão que faleceu ali na Ilha Caraguatá, por isso ele não está presente, junto com os obreiros, o Gideon, pastor Gideon e pastor Rafael, tá bom? Então, você entenda a situação, ore pela família lutada, que Deus possa te abençoar. Vem cá, Jackson, isso. Pai do Senhor a todos os irmãos, amém. A conclusão nos diz que os profetas repetem a mensagem de Deus acerca do seu plano final para com Israel. O Senhor jamais desiste do seu povo, assim do mesmo modo como o adverte e castiga. Ele promete trazer um novo tempo. A leitura de Romanos 9:11 confirma tal decisão divina. Então, quando nós observamos no livro de Romanos, seu capítulo 9 e verso 11, vai nos trazer a confirmação da promessa de Deus acerca do juízo da parte de Deus, da restauração da parte de Deus, tá bom? Curiosamente, um livro que inicia com uma terrível mensagem de castigo e destruição, que é o livro de Sofonias. Ao meditar no livro, você vai observar que ele tem essa característica de castigo, destruição, devido ao que já foi explanado aqui pelo nosso pastor Ronaldo, que o povo pecava deliberadamente, errava, falhava, e achando que Deus não iria castigar, que Deus não iria trazer o juízo, que Deus não iria fazer nada. Mas nós vemos, diante do estudo que nos foi ministrado nesta manhã, diante da palavra de Deus, e também por até experiências na qual às vezes possam ser vividas ou até ouvidas e vistas pelo que nós estamos vendo nos tempos atuais, que Deus, irmãos, Ele traz sim o juízo, que Deus em algum determinado momento Ele vai cobrar acerca das falhas, dos pecados, das pessoas que deliberadamente, que acham que Deus não está vendo nada, mas Deus está vendo tudo. Provérbios vai nos falar em uma das suas passagens que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Com este versículo da palavra de Deus, nós vemos que Deus está olhando tudo. Nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Só que as pessoas vão errando, pecando, falhando. E porque pecaram uma vez e Deus teoricamente não fez nada, Deus não realizou nada de imediato na vida de algumas pessoas, elas acham que não tem problema nenhum, eu posso continuar nessa vida, e vão pecando, errando, mas foi nos ensinado nesta manhã que chega o momento determinado de Deus cobrar. E queira Deus, né, irmãos, que quando Deus cobra, Ele cobre como um pai que nos ama, que nos corrige, que com certeza Ele quer o melhor para nós, tá? Então basta nós entendermos que Deus Ele há de cobrar e que nós devemos acatar a cobrança da parte de Deus para que possamos o quê? Sermos restaurados, principalmente se está no erro do pecado, da falha, da iniquidade, tem que aceitar a correção de Deus. Deus se coloca como um pai, e todos que são pais sabem muito bem que o amor por um filho, mesmo que a gente tenha que corrigir, às vezes é ruim, dói, ter que bater num filho, ter que castigá-lo, mas é necessário. Por quê? Porque através deste castigo, através até dessa correção que muitos brigam, muitos falam para que atualmente nós vemos aí querendo ser criadas leis, e até possivelmente já tem em si leis e tudo. Se você for numa delegacia, você possa até hoje ser infringido em tal lei, é que nós possamos não ter tecnicamente conhecimento. O pastor Naldo está estudando advocacia, tem mais, mas já tem leis e tudo, que se você às vezes dá uma palmada corretiva, irmãos, palmada corretiva, porque palmada corretiva
não mata ninguém, não cria ninguém quanto a uma pessoa que possa dizer, não, fui feliz por causa de... Não, uma palmada corretiva. Graças a Deus eu posso ser testemunha viva disso. Apanhei bastante dos meus pais e estou aqui, graças a Deus, na presença de Deus, vivo, amo minha mãe, meu pai já é falecido, mas também amo meu pai, então não tem problema nenhum. Mas Deus, ele se mostra dessa forma, como sendo um pai que corrige. Então às vezes a gente tem uns apertos da parte de Deus, mas isso não é para o nosso mal. Isso é para o nosso bem, para que o quê? Nós cresçamos na graça, no conhecimento e na presença de Deus e possamos servir a Deus e o mais importante da sua promessa, alcançarmos os céus, irmãos. Então, entenda isso da parte de Deus. Termina com uma mensagem de esperança, salvação e alegria. Apesar de prometer punir o seu povo por causa das suas pendências espirituais, o Senhor deu-lhe uma palavra de encorajamento e de esperança que nós vimos aqui como a mensagem que nos foi ministrada e tendo base em Sofonias 3, do verso 14 ao 20. Então, irmãos, Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele realmente é tremendo. Nós temos que entender a vontade de Deus e acatar a Deus como nosso Pai, que assim é. Amém? Amém. Graças a Deus pela complementação, pela tua vida, pela nossa vida. Mais uma revista da Escola Dominical, faltam só 2 lições, parece que vai ter novidade no próximo trimestre, tá bom? Nosso pastor lá da sede passou algumas informações, parece que está voltando para a CPAD, né? Então vai ser benção. E a gente vai estudando, irmão. Não perca o ânimo e a fé. Hoje, 18h30, tem um grande culto da família. Venha, traga mais um. Como diz o nosso pastor, você que não faz parte do grupo de risco, irmão, venha adorar a Deus, tá bom? Traga a sua família, sente junto com a sua família nas separações que a igreja já está proposta. Aí tem álcool gel, tem o irmão lá conferindo temperatura, tudo. Não deixe, não. Eu sempre comento com a minha esposa, eu falo, meu Deus, cadê aquela banda? Me dá uma dor, irmão, quando eu estou aqui, olho aqui para esse canto e não vejo os instrumentos tocando. Então são momentos que a gente tem que lembrar, refletir, para não perder a oportunidade de estar na casa de Deus. Eu falo assim, meu Pai, quanta falta faz. Então nós temos que aproveitar os momentos, tá bom? Não deixe de vir, 18h30, um grande culto, com certeza, irmão, Deus estará falando conosco, tá? Ele sempre fala. O que é preciso é que eu entenda o que ele está falando, como ele está falando e por quem ele está falando. Mas ele sempre fala, tá bom? Quando Deus se cala, já é uma fala. Espera. Deus calado está falando o quê? Espera. Só basta eu entender, irmão. Tá bom? Então venha, traga a sua família. Eu gostaria de te convidar para ficar em pé. Nós estaremos orando, vamos recolher dízimos e ofertas, tá bom? Você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, venha à frente. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelos momentos da escola bíblica dominical. Te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui no templo, de cada irmão que está na sua casa, dando essa audiência e estudando dentro do seu lar, por motivo ainda, Senhor, de recomendações, meu Senhor, do sistema de saúde. Toma nas tuas mãos e guarda a nossa vida, aqueles que vão ofertar, que vão dizimar, aqueles que estarão, Senhor, aleluia, no culto à noite, se assim tu provê, guarda, abençoa, dá uma tarde na tua presença. Nosso pastor que está tratando dessa parte fúnebre, toma nas tuas mãos, dá graça, abençoa a família lutada, que o teu Espírito console e conforte os corações. Abençoa a tua igreja, o teu povo, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Você que vai ofertar, Jackson, passa para mim, por favor, rapidamente, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus. Deixa o Jackson passar aqui, pastor Jackson, fazer a parte material da obra.
Enquanto isso, você fique com esse exemplo, tá bom? Pois não, amigo. Bem lembrado, nossa irmã aqui, coordenadora da escola, está lembrando que nós já estamos a 2 lições do término. Então, aqueles que ainda não acertaram a sua lição, por favor, acerte lá com a coordenação da escola dominical. E você que já quer a próxima, já deixa, já vai lá e já agenda a sua próxima lição, porque só faltam mais 2 semanas, irmão, passa tão rápido, tá bom? Então, você que está nos ouvindo aí na sua casa, os irmãos aqui, aqueles que ainda não acertaram a sua lição, procure nossa irmã. E aqueles que já querem a do próximo semestre, como a gente disse, do próximo trimestre, estará sendo da CPAD, já deixa reservado ali com a irmã, tá bom? Para você já receber, já ir adiantando. Eu não sei qual vai ser o primeiro título, eu sei que uma vai ser Jó, tá bom? Toda a revelação do livro de Jó, não sei se vai ser essa próxima ou o final do semestre, no 4º. Se coloca de pé em nome de Jesus, nós vamos para a nossa casa. Que Deus possa nos abençoar. Já oramos, estenda as tuas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com você não somente hoje, mas para todo sempre. Você dá um amém bem forte. Amém. Amém. Fica na fé, 18h30.